Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos começando mais uma live aqui no Facebook e também no Instagram a partir de agora para a gente comentar a rodada inicial do Campeonato Brasileiro de Futebol, que aliás está terminando, estou terminando de assistir o jogo aqui do Paraná. O Paraná infelizmente está perdendo na estreia para a equipe do São Paulo por 1-0, jogando lá no estádio do Morumbi. É finalzinho do jogo, já estamos nos acréscimos da partida. Comentar esse jogo, comentar a grande goleada na estreia do Atlético Paranaense para cima da Chapecoense e também o dia quente, né? O final de semana quente que culminou com esta segunda-feira também agitada com a chegada de um novo técnico na equipe do Coritiba, o técnico Eduardo Batista sendo contratado para substituir o Sandro Forner. Bom, vamos começar falando exatamente sobre esse assunto, até porque foi o assunto que movimentou o final de semana. O Coritiba estreou muito mal no campeonato, acabou perdendo para o Sampaio Corrêa por 2-0 na estreia da Série B, jogando lá no Maranhão, e foi presa fácil para um time que certamente não vai ser dos maiores concorrentes para brigar pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Nacional. Pelo contrário, o Sampaio Corrêa não tem time para ir lá em cima. E deu um baile de bola no time do Coritiba. O Coritiba não chutou uma bola no gol no jogo contra o Sampaio Corrêa. Mereceu perder por 2-0, poderia ter perdido até por mais e certamente saiu barato mais uma vez porque o Wilson conseguiu safar a defesa do Coritiba, o time do Coritiba, de tomar mais gols naquela partida. Veio o jogo, veio a partida muito ruim e a consequente saída do técnico Sandro Forner. Eu confesso que sou sempre muito favorável à continuidade, né? Ao trabalho de longo prazo. Mas nesse caso do Coritiba, me parece que não tinha mais como segurar. Demorou, na verdade, para o Coritiba mandar o técnico Sandro Forner embora. Analisando bem toda a situação, eu acho que o Coritiba acabou tentando, por causa das promessas de campanha, de não trocar técnico, de não mudar treinador toda hora, segurando o Sandro Forner mais tempo do que na verdade ele merecia. O trabalho dele não deu certo, não evoluía dentro do Coritiba e também não tinha perspectiva de futuro, de evolução para o futuro. O Coritiba acaba interrompendo esse trabalho. Como eu disse, para mim, mandou tarde o técnico. Tinha que ter mandado depois do jogo contra o Goiás. Estava muito mal no campeonato estadual, foi eliminado também da Copa do Brasil e o treinador acabou continuando, repito, muito provavelmente porque a diretoria não queria mudar aquela conversa da época da eleição, né, de não mandar treinador embora. Como eu falei, sou sempre favorável à continuidade, mas tem horas em que o treinador acaba ficando com o seu cargo insustentável, não tem como continuar. É o caso do Coritiba. O problema do Coritiba, invariavelmente, são as diretorias amadoras. Mais uma vez, é uma diretoria amadora. Vem da arquibancada, vai comandar um time de futebol profissional que não é fácil, é bem complicado. A teoria é muito, mas muito diferente da prática. E os dirigentes do Coritiba se mostram inexperientes e nesse momento ainda não prontos para realizar o trabalho num clube de Série A de Campeonato Brasileiro. Aí vem a chegada do técnico Eduardo Batista. Das opções aí que estavam no mercado e o quanto o Coritiba tem para investir num treinador, não tinha muito para onde ir não. Não tinham muitas outras opções. O Eduardo Batista era um nome viável que se enquadra nesse perfil aí do Coritiba. É bem diferente do trabalho até do Sandro Forner, já é um técnico com mais rodagem, que ganha bem menos do que já chegou a ganhar num outro momento e acabou se enquadrando nesse momento para a realidade do Coritiba. Vem para o Coritiba e vai ter muito trabalho, porque o Sandro Forner não deixa um legado positivo, senão não tinha sido mandado embora. Pelo contrário, se salvam algumas individualidades, alguns jogadores que individualmente se destacaram, confirmaram até sua posição, como Júlio Rushi, Vitor Carvalho, Thalisson Kelvin, Romércio, jogadores que vieram da base, que ganharam espaço e aproveitaram. O resto é tempo perdido. O Coritiba perdeu 4 meses na temporada. O Eduardo Batista chega para fazer todo um trabalho de reconstrução desse time, aproveitar os jogadores que estão chegando, os reforços que foram contratados lá atrás, se conseguir, e esses jogadores que vieram da base para tentar montar um time competitivo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil. A grande pergunta é, qual Eduardo Batista está chegando? Aquele que fez um ótimo trabalho no Sport, na Ponte Preta, mas que não conseguiu dar continuidade à carreira em grandes clubes, Palmeiras, Fluminense, até que no Atlético Paranaense. 2017 foi um ano horrível para o Eduardo Batista. Vai ter muito trabalho realmente. E olha, com o elenco que ele tem na mão, não tem muita coisa para fazer não. E é bom a gente cobrar desse pessoal que trouxe.
Benítez, Alvarenga, Alan Costa, Simeão, Alex Alves. Quem é o pai dessas crianças aí? A diretoria de futebol do Coritiba tem que responder, porque esse é o legado que fica e que chega também para o trabalho do técnico Eduardo Batista, que, como eu disse, vai ralar muito, vai suar muito para montar um time do Coritiba. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários antes da gente ir para o Paraná, que acabou de perder o jogo para o São Paulo, terminou a partida 1-0 lá no estádio do Morumbi. Já vou falar do Paraná. Um abraço para meu amigo Marcelo Rezende, o Ludo, para o Henrique, que estão lá nos Estados Unidos acompanhando. Paulo, Rio Branco, fala do show do Furacão, já vou falar, Paulo. O Adriano Oliveira está participando no Facebook, aqui no Instagram, a Mari Vieira participando, o Marlon, o Newton, sou de Arapongas, manda um abraço. Alô Arapongas, grande abraço. O Clisman Custódio está participando com a gente aqui. O Eduardo, o Atlético é favorito contra o São Paulo. Já vamos falar do Atlético Paranaense. O Pedro Romano, obrigado pela participação. O Davidson Rafael, Eduardo Batista, sorte vai ser pouco para ele, é verdade. O GV Vargas, boa noite Faquina, acha que com uma formação diferente, mais ofensiva, o time consegue um desempenho melhor? Acho que ele está falando, não sei se está falando do Paraná ou do Coritiba, já vamos falar do Paraná. Gerson Palu participando, o Bruno Melo, o Felipe está participando, do Coritiba na Série C, Paraná na B em 2019, calma. O Juarez Vilela, o G.A. Cardoso, H Curitiba, o H-Menon Curitiba, são muitas participações aí, a galera mandando mensagem, vão mandando aqui pra gente comentar. Vamos falar então do Paraná. O Tricolor acabou de estrear na Série A do Campeonato Brasileiro, finalmente chegou o dia, né? O Paraná, depois de 10 anos, conseguiu o acesso, o retorno à primeira divisão, fez esse jogo tão esperado hoje à noite contra o São Paulo no Morumbi, acabou perdendo o jogo por 1-0. O zagueiro Bruno, do time do São Paulo, marcou o gol na primeira etapa, um gol que veio de escanteio, né, proveniente de uma bola parada, ele de cabeça marcou o gol. Bom, o Paraná, ele vai ter que se adaptar à realidade da Série A. Mostrou claramente hoje aqui, primeiro, um nervosismo, obviamente, pela volta, uma afobação, sentiu um pouco o ritmo, o jeito de jogar na Série A, que é muito diferente da Série B. Vários jogadores dominavam a bola, já tinha 1, 2 adversários para roubar e o Paraná teve dificuldade com isso. No primeiro tempo, o Paraná não jogou. O Paraná, do meio para frente, não conseguiu trocar 2, 3 passes. Aliás, esse foi o grande problema do Paraná. Entrou em campo para se defender e quando conseguia roubar a bola, não conseguia conectar jogadas ofensivas, não tinha velocidade e errava demais os passes. Muitos erros de passe no jogo inteiro, mas principalmente na primeira etapa. O Wesley muito mal no jogo, o volante eu acho que na sequência vai perder a condição de titular. O Diego muito mal no setor ofensivo. O Paraná teve algumas peças que foram abaixo do que se imaginava, como por exemplo o Caio Henrique, o Carlos Eduardo, 2 jogadores que tiveram dificuldades no meio de campo, principalmente na primeira etapa. Aí vem o gol, tomou o gol, vem o segundo tempo, o Paraná melhorou um pouco na segunda etapa, mas sem nenhum poder ofensivo. Não sofreu defensivamente. O São Paulo, pelo tamanho, pela qualidade do seu elenco, não criou grandes oportunidades assim no jogo, não. Não foi tão superior assim ao Paraná. Não chegou na cara do Richard várias vezes, não botou pressão, não criou várias oportunidades de gol. Pelo contrário, o Paraná defensivamente lá atrás não sofreu muito. O problema era a conexão, era a hora de jogar. Quando o Paraná tinha a bola, não aconteceu nada no jogo ofensivo do Tricolor na primeira etapa. No segundo tempo, o Silvinho, que para mim foi o destaque do jogo do Paraná na partida, cresceu, melhorou um pouquinho o seu desempenho, conseguiu pelo lado esquerdo do campo algumas jogadas em velocidade. O Paraná começou a acertar um pouco mais os passes, ainda com muitos erros do Wesley Dias no meio de campo. Já sem o Diego, ele acabou fazendo alterações que também não surtiram um bom efeito para o time do Paraná, mas o Silvinho criou algum tipo de problema, algumas jogadas pelo lado do campo do time tricolor no ataque. Chegou até, chutou uma bola no gol, obrigando o Sidão a fazer uma defesa, mas ofensivamente é muito pouco realmente para o Paraná. Vai precisar melhorar. O Paraná não vai poder jogar a Série B inteira se defendendo. Pelo contrário, vai ter que ganhar jogos e para isso precisa melhorar ofensivamente. E aí, a minha grande questão é, será que tem qualidade no meio e no ataque dentro do elenco hoje? Acho que não. O Paraná tem que fazer um esforço para buscar o Carlos, tentar trazer mais uma ou outra peça para o setor ofensivo para buscar realmente alguma coisa melhor. Parada dificílima na estreia e muito mais difícil ainda no próximo domingo. Dia de casa cheia na Vila Capanema. É o primeiro jogo do Paraná na volta à Vila e é contra o atual campeão brasileiro. Domingo da manhã, aquele horário das 11 horas da manhã, Vila lotada. O Paraná vai precisar do seu torcedor. É o Corinthians o adversário. E depois tem 2 jogos do Campeonato do Paraná. Tem Sport
e tem Chapecoense. Tem que pontuar nessas partidas. Bom, vamos lá. O Antunes, falta a Mandrake marcada pelo corintiano. Não sei do que ele está falando aqui. O Felipe, Paraná não vai ganhar. O Casme, Faquina, se ajustarmos algumas peças, será que dá para brigar pela permanência? É o que eu acabei de falar. Acho que sim. O Paraná precisa, principalmente ofensivamente, melhorar o seu jogo e precisa aí de qualidade individual. O Wagner, costume há 10 anos. Pois é, o Paraná está na Série B, estava na Série B há 10 anos, voltou nesse ano, vai ter que sentir um pouquinho mais, vai ter que se adaptar um pouquinho mais à primeira divisão. O Newton Fernando, você acha que o Coritiba não deveria aceitar novamente o Kleber após ele ter tentado sair pela porta dos fundos? Pois é, o caso do Kleber é que ele provavelmente não foi aprovado nos exames pelo Fluminense. Ainda se fala na contratação do jogador lá no Rio de Janeiro, dentro do Fluminense se estuda isso, mas realmente ele voltar para o Coritiba agora, o clima vai ficar não muito legal aí para ele. O Zé Neto fala do Paraná, o Irineu Galeski, o grande Fabrício está participando com a gente aqui. O Irineu pergunta da contratação do Eduardo pelo Coritiba. O Eduardo Batista, acabei de falar, é um treinador que vai ter muito trabalho e precisa saber se vai ser aquele Eduardo Batista do começo de carreira ou o Eduardo Batista, por exemplo, de 2017, que foi muito mal. Leonardo Bonato acha que tem que pôr o Alex Santana no lugar do Wesley. Concordo, a hora que ele tiver condições de jogo ali no meio de campo, acho que o Alex Santana tem que ser titular. O Almir José, parabéns pela informação, obrigado. O Ellison gostou do jogo do Paraná. Como eu disse, defensivamente o Paraná não sofreu tanto não, mas vai precisa melhorar muito ofensivamente. Vamos lá, vamos falar então aqui do Atlético Paranaense, né? Fez o grande jogo da rodada, o Atlético que vem de 2 goleadas dentro de casa, meteu 5-1 na estreia do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense no jogo ontem na Arena da Baixada. O time foi alterado, inclusive, alguns jogadores que vieram da equipe campeã estadual foram utilizados ontem pelo técnico Fernando Diniz, porque ele está pensando muito no jogo decisivo da próxima quinta-feira contra esse mesmo São Paulo na volta da Copa do Brasil no Morumbi, e o time não sentiu. O time está ganhando cara, está ganhando identidade do técnico Fernando Diniz. Trocam peças, trocam jogadores e mesmo assim o Atlético se mantém do mesmo jeito, com a mesma ideia de jogo, com o mesmo modelo de jogo. O que me chamou bastante atenção na partida de ontem foi que o Atlético jogou com apenas um zagueiro de ofício, né? Jogou com Pavés e Bruno Guimarães ao lado de um zagueiro de ofício no setor defensivo. E não sofreu tanto não teve problemas, pelo contrário. A Chapecoense marca seu gol no comecinho do segundo tempo, depois de uma primeira etapa onde o Atlético domina o jogo, tem várias chances e acaba não fazendo o gol. Aí vem o segundo tempo, a Chape marca, o Atlético não sente este gol, pelo contrário, vai para cima, faz o gol de empate, faz o gol da virada e aí deslancha, né? Principalmente depois da saída do Ribamar, que para mim não tem condições de jogar no Atlético Paranaense, sem querer fazer nenhum juízo do atleta e nem acabar com a carreira de ninguém, mas é um jogador que não tem o nível que o Atlético precisa para esta Série A de Campeonato Brasileiro e para as outras competições que tem pela frente, Sul-Americana e Copa do Brasil. Quando ele saiu, o time melhorou, deslanchou, jogou bola ao natural, fez 5 gols na equipe da Chapecoense. É o Atlético muito ofensivo e dando gosto de jogar. Tá bonito de ver o time do técnico Fernando Diniz jogar. Se conseguir fazer isso em todos os jogos, vai dar trabalho aos adversários. O que precisa ainda, é claro, é o ajuste defensivo. O Atlético em alguns momentos do jogo, quando perde a bola, está com a linha muito alta e aí vem o contra-ataque do adversário. Isso pode causar algum tipo de problema contra um adversário um pouco mais forte. Mas o Atlético está ganhando opções, ganhou opções com jogadores que vieram do time campeão estadual. O Fernando Diniz está utilizando, está rodando o elenco nesse princípio de maratona e parece que os jogadores estão se adaptando muito bem à maneira como ele está jogando. Está sendo muito legal ver o Atlético Paranaense jogar. Vamos lá, o Cap Zé Neto, o diferencial do Atlético será nesses jogos fora de casa para ver a postura longe da arena. Pois é, neste jogo contra o São Paulo, isso vai ser muito importante e depois já tem um jogo contra, para mim, o time que está jogando o melhor futebol do país no momento, que é o Grêmio. São 2 testes bem interessantes pela frente na vida do time do técnico Fernando Diniz. Grande Luquinhas está participando aqui. Depois deste jogo do Atlético, você acha que tem espaço no G6 esse ano, se continuar jogando nesse nível?
Um abraço para você também, meu querido. Bom, tem chance sim. O Campeonato Brasileiro tem alguns bons times, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, que vai subir de produção, Santos talvez melhore alguma coisa, mas o resto tá tudo meio nivelado. Dá para brigar sim lá em cima. Boa pergunta. O Cris Johnny, boa noite, Faquina. Manda um abraço pro Cris do Água Verde. Tá dado um abraço. Júnior Silva, Faquina, você não acha que o Bergson deveria ser testado pelo lado do campo e o Pablo de centroavante? Vai ser certamente uma hora ou outra com esses dois jogadores no ataque do Atlético Paranaense. E ainda tem o Ederson, né, que entrou no jogo de hoje, já tinha feito um estadual muito bom, entrou no jogo de ontem, marcou o gol. Certamente é uma opção que, se renovar contrato, vai ser muito interessante para o técnico Fernando Diniz. O Lucas Michalowski, Atlético terá dificuldades na quinta. É quinta o jogo, viu, Lucas? Olha, o Atlético, pelo que a gente viu hoje do São Paulo, é claro que o Diego Aguirre poupou alguns jogadores. O bicho não é tão feio assim. O Atlético pode ir lá, joga por um empate para se classificar, pode passar a próxima fase sim da Copa do Brasil e eliminar o time do São Paulo. O Júnior 2810, você acha que o G2 está perdendo espaço nesse novo estilo de jogar? Sim. Aliás, o G2 tem perdido espaço com todos os treinadores que estão passando pelo Atlético, né? Ele não consegue se firmar como titular. Me parece que com o Fernando Diniz da mesma forma. O Casmin CWB, o time do São Paulo é muito ruim. O Atlético está em um momento bem melhor. Concordo com você também. O Everton, o Atlético não tem elenco. Vai brigar para não cair, é fato. Discordo, Everton. Acho que o Atlético tem dos últimos anos um bom elenco. É um time que tem um 11 titular e algumas peças que o treinador pode mexer, e discordo, com respeito à sua opinião, mas discordo. Acho que o Atlético vai ter um campeonato mais tranquilo nessa temporada. O Irineu deu 5 rodadas para a torcida pedir a cabeça do treinador. Não sei de quem ele está falando, se do Coritiba, do Paraná ou do Atlético. Maurício Santos, boa noite, Faquina. Abraço para a galera do Floripa Mil Grau. Abraço para vocês aí. O Ricardo Perini, contra o Grêmio vai ser a prova. Concordo. Aliás, um dado bem interessante, nessa primeira rodada do Campeonato Estadual, os times que mais trocaram e acertaram passes foram, nessa ordem, Atlético, com mais de 600 passes trocados, e o Grêmio, com mais de 550 passes trocados acertados no jogo contra o Cruzeiro, na vitória fora de casa. Certamente o jogo do próximo domingo lá em Porto Alegre promete bastante. Galera, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui na live no Facebook e também no Instagram. Não esqueçam, tem blog do Faquina no ar. Lá a gente está colocando todas as informações juntas, comentários, informações, as lives. Acessem aí, prestigiem, dêem uma moral pra gente lá, blogdofaquina.com.br, sempre com novidades para vocês. E claro, a gente continua se falando, conversando aqui sobre o nosso futebol, sobre o esporte, mais especificamente sobre o nosso futebol, nas nossas lives e também nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí, que todo mundo tenha uma ótima semana e a gente vai se encontrando aqui nas redes sociais e também todos os dias na Transamérica. Valeu, galera. Obrigado, um abraço para todo mundo, boa noite. Tchau.